Instruções práticas para uma diaconia saudável. Quando você lê, e existem diversos textos hoje em português traduzidos sobre o que é uma igreja saudável, você vai encontrar quase por unanimidade que um dos traços de uma igreja saudável é o exercício mútuo da compaixão cristã. Não poderia ser diferente, porque durante o ministério terreno de Cristo você tem essa realidade sendo vivenciada pelo próprio Mestre, e a igreja primitiva, no livro de Atos, nos mostra o quanto ela foi primorosa no cumprimento desta recomendação do próprio Senhor Jesus. Portanto, o exercício da compaixão cristã de uma forma consciente, organizada, responsável, e mais do que isso, atendendo aos critérios bíblicos que nós precisamos seguir. Isso, tanto na igreja primitiva como na igreja evangélica de todos os tempos, formalmente ou primariamente, esse serviço é feito por uma junta diaconal. Ou seja, irmãos são escolhidos para que de forma mais dedicada eles possam exercer essa compaixão para com aqueles que porventura estejam passando por dificuldades. Mas eu queria dizer o seguinte: a igreja não tem a responsabilidade de resolver a pobreza do mundo. E às vezes nós corremos o risco de imaginar que essa responsabilidade está sobre as nossas costas. Quando você vai ver as prescrições da lei com relação ao cuidado com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, você vai ver que desde o Antigo Testamento havia essa preocupação na vivência da fé, o cuidado para com os necessitados, para com aqueles que de alguma forma estavam numa posição de vulnerabilidade. Mas você não encontra nem no Antigo Testamento o mandato para que Israel pudesse ser a nação patrulheira do mundo, a fim de que pudesse acabar com a miséria em todas as nações pagãs espalhadas pela face da terra. Obviamente, quando você vê órfãos, viúvas, estrangeiros, na verdade aí você tem uma descrição representativa. É claro que no âmbito de Israel não deveria apenas existir uma preocupação com essas três classes, porque existiam vulnerabilidades e carências em muitas outras esferas que deveriam ser atendidas. Mas do ponto de vista teológico, não é possível. Essa é uma ficção, nós poderíamos dizer que é uma ilusão, não é? Uma miragem, uma utopia, querer erradicar completa e definitivamente a pobreza do mundo. Não vamos conseguir. Por uma simples razão doutrinária, o mundo que nós vivemos, desde que o pecado entrou nele, a sociedade ficou dominada por padrões de injustiça que não serão revertidos antes da segunda vinda de Cristo. Não tem como. Então, essa ideia de que até tem uma corrente teológica, escatológica relacionada com isso, né? Que é o pós-milenismo. E o que nos choca é ler na história que talvez o maior teólogo americano do século XVIII, parceiro de George Whitefield, Jonathan Edwards, defendia o pós-milenismo, cuja ideia é a seguinte: o Evangelho é tão poderoso que ele vai avançar de forma irreversível, fermentando toda a humanidade até o momento em que
todo o globo, todas as nações vão se tornar cristãs. E quando isso acontecer, Jesus Cristo vai voltar. É uma ideia maravilhosa, né? Mas não tem nenhum fundamento bíblico. Jonathan Edwards defendia isso, né? Talvez a explicação seja de que ele viveu um momento tão extraordinário que foi o reavivamento do século XVIII, que ele imaginou que isso seria possível na história. Não é possível. Eu quero só relembrar um texto que nos mostra que nós vamos fazer diaconia até a vinda de Cristo. Mateus 26, 11, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: os pobres vocês vão sempre ter entre vocês. Os pobres sempre os tende convosco. A diaconia da igreja é muito importante, mas não é a atividade principal da igreja. É possível que uma comunidade cristã enfatize tanto o cuidado com os mais necessitados que ela venha a se transformar ou ser confundida simplesmente como uma agência de serviço social. Eu me lembro que quando Davi estava frequentando uma igreja, quando estava estudando fora aqui, e aí eu fazia algumas perguntas para ele, e disse: olha, aqui a igreja, se tem uma coisa que a igreja faz, é muita ação social. É ação social a semana toda. E domingo, Davi? Domingo a igreja se reúne, mas a pregação é 10 minutos. E o povo, depois que acaba o culto rápido, vai embora. Eu digo: Davi, então essa igreja é uma agência de serviço social. Está se distanciando daquilo que é a verdadeira igreja, né? É claro que a diaconia é importante, mas não é a principal razão da existência da igreja neste mundo. Essa é uma distorção, preste atenção, que geralmente se introduz nas igrejas que abraçam a chamada teologia liberal, que tem fundamento humanista e, portanto, ela vai descambar inevitavelmente para o cuidado nessa esfera social. A essência da igreja você encontra na grande comissão, capítulo 28 de Mateus, versos 18 a 20, quando Jesus Cristo disse que a igreja deveria ir pregar o evangelho para a conversão dos perdidos, introduzi-los na comunhão dos santos, edificá-los. E é por isso que eu digo para aqueles pregadores que são convidados para virem à igreja e perguntam: qual é o tema que vocês escolheram para o aniversário da igreja? Eu sempre repito o mesmo tema. Você vai pregar o evangelho para a conversão dos perdidos e a edificação dos santos. Pronto. Apontou para a essência daquilo que nós devemos compreender como sendo a principal vocação da igreja neste mundo. Mas existem serviços importantíssimos na igreja. O pastor Francisco, que foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá pelos anos 80, ele dizia o seguinte: há 6 serviços importantíssimos na igreja. Anote lá. Primeiro, a liturgia. Não é? A igreja precisa ser uma igreja adoradora. E a Bíblia fala disso. Nós somos um povo chamado para adoração. Então, quando a igreja, de forma direta ou de forma indireta, mata o louvor, né? Vocês ouvem: eu preferia entupir os órgãos da igreja com concreto. Isso é um absurdo. É um descalabro, né? Quando nós matamos a liturgia, nós estamos indo contra aquilo que a Bíblia nos ensina como sendo uma faceta importante da vida da igreja, da experiência da igreja. Liturgia.
Aconselhamento. A palavra é poimenia, ou que vem de poimen, pastor. A igreja precisa de orientação por parte daqueles que são chamados para esse tipo de serviço, como nós vimos aqui no texto de Êxodo. E na igreja do Novo Testamento isso continua. Nós precisamos de docência, de didascalia. Nós precisamos também de koinonia, comunhão. Não dá para ser igreja ficando em casa assistindo o culto pela televisão, como querem os desigrejados, não é? E não dá para ser membro da igreja, é uma anomalia. Eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir uma boa palavra para viver a vida cristã durante a semana da forma correta. Mas você entra aqui, não fala com ninguém, sai também, não fala com ninguém, não interage, não participa da vida da igreja. Isso é uma anomalia. Tem gente que acha que ser crente, membro de uma igreja, isso é suficiente. Está completamente errado. A igreja, como membros de igreja, nós precisamos ter comunhão. Senão, nós estaremos negando parte da fé que nós professamos. E fica ridículo, né? A gente deixar de fazer aquilo que a Bíblia nos recomenda. Diaconia. É o quinto serviço importante da igreja. E a evangelização. Gravou? Liturgia. Aconselhamento. Docência. Comunhão. Diaconia e evangelização. O pastor Francisco estava certíssimo. Nós não podemos depreciar nenhum desses itens que nós encontramos nessa coletânea. Agora, preste atenção. Deixar de dar importância para... Vou escolher um aleatoriamente. Deixar de dar importância para a liturgia é tão nocivo quanto ingressar nesse espetáculo que tem se transformado o culto de hoje como se fossem verdadeiros shows. Entenderam? Deixar de fazer uma coisa dessas 6 é tão nocivo quanto fazer essas coisas de forma errada. Eu não posso deixar de fazer o serviço da diaconia. É ruim para a igreja. Mas tão nocivo quanto é fazer diaconia de forma errada. Então a gente precisa ter essa observação bem firme na nossa cabeça. E como a gente pode... o que é que a gente pode dizer sobre diaconia saudável? Quero ver alguns pontos com os irmãos. Primeiro, a diaconia é alguma coisa que formalmente vai ser feita por aqueles que são eleitos para esse tipo de serviço? Ou seja, nós precisamos entender que diaconia é um ministério. Mas não significa que o crente comum não possa servir também como um diácono, porque em essência ele é um diácono. Se até Jesus Cristo foi diácono, é o texto que nós lemos em Marcos 10, 45. Significa que a tarefa de ajuda mútua não deve ser alguma coisa que nós vamos jogar exclusivamente na costa daqueles que nós vamos eleger como oficiais da igreja. Ela pode ser prestada individual e voluntariamente por todos aqueles que se reconhecem servos de Cristo. Agora nós precisamos ter 2 cuidados.
não é? Eu quero ajudar, eu tenho meu coração aberto para ajudar. E a necessidade que eu vislumbrar na igreja com alguém, eu vou tentar suprir as carências e as necessidades de qualquer maneira. Alto lá. Você precisa ter em mente 2 conselhos bem práticos. Quando você tiver que prestar assistência para alguém, assistência diaconal, por favor, consulte a junta diaconal, para que a gente não venha a chover no molhado, a fazer mais do que aquilo que proveitosamente deve ser feito para ajudar as pessoas. Preste atenção nisso. Assistencialismo e paternalismo é errado do ponto de vista bíblico. E quando nós vamos além da conta na ajuda mútua que nós devemos prestar para pessoas carentes ou temporariamente necessitadas, ao invés de nós ajudarmos, nós vamos prejudicar. Então, consulte a junta diaconal para que você faça, para que você ajude, para que você participe, de tal forma que não seja alguma coisa que venha prejudicar. A segunda coisa, a assistência prestada individual e voluntariamente de um crente, pelo desejo que ele tem de socorrer pessoas, isso deve ser feito sem que ele desvie a sua responsabilidade na contribuição da própria igreja. Que, na verdade, todos nós somos chamados para sermos dizimistas. Não podemos desviar o dízimo para fazer diaconia. Isso está errado, do ponto de vista bíblico. A ajuda deixa de ser caridade, nesse caso, e passa a ser chamada aquela outra coisa feia, que diz o profeta Malaquias no seu livro, não é? Então, você ajude com as suas ofertas. O dízimo é do Senhor, não é para você administrar. E quando você for ajudar alguém, consulte a junta diaconal, para você não chover no molhado. Segundo, o ofício diaconal é para homens, mas nada impede que mulheres ajudem nessa assistência. Você tem em Lucas 8:3 mulheres acompanhando Jesus na sua caminhada e servindo o próprio colégio apostólico com os seus bens, diz o texto com muita clareza. Era a primeira SAF que foi constituída, né? É interessante que elas não receberam ofício nenhum. O mestre não as distinguiu com nenhum ofício, mas elas eram valorosíssimas. Aquelas mulheres lá que acompanharam Jesus durante o seu ministério. Não receberam nenhum título, nenhuma ordenação. É o que você tem. E na igreja primitiva já existia muitas mulheres piedosas. Mas você tem em Atos capítulo 6, verso 5, quando a primeira junta diaconal é escolhida, apenas homens. Só homens foram escolhidos naquele... Mas será que não existiam mulheres habilidosas, com percepção social, com inclinação para a diaconia, a tal ponto de integrarem aquela primeira junta diaconal? Com absoluta certeza que havia. Mas foram escolhidos apenas homens, porque ofícios nas Escrituras são emblemas que a Bíblia recomenda apenas para a classe masculina. Tudo indica que as recomendações para as esposas dos diáconos, que eu já mencionei aqui domingo passado, 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, tinham o viés da prudência. Uma vez que a visitação de viúvas novas, essa visitação não deveria ser feita por homens da igreja. Já imaginou um homem visitando uma viúva nova
naquele tempo antigo se sabia de tudo, cidades pequenas, né? E a igreja precisava evitar a aparência do mal. Ou mulheres doentes que precisavam de cuidados mais específicos. Como é que isso poderia ser feito por homens, diáconos da igreja, prestando esse tipo de assistência? Não ficava bem. Então é recomendável que mulheres sejam instruídas para que possam ajudar os diáconos escolhidos para esse serviço. E olha que coisa interessante, a nossa Constituição prescreve isso. No artigo 83, a linha 10ª, você tem como sendo uma das funções privativas do Conselho designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. A nossa própria Constituição estabelece essa questão. Terceiro, a diaconia deve privilegiar os membros da comunidade local. Essa é a expressa recomendação apostólica para as igrejas da Galácia. Paulo fala do compromisso cristão de fazer o bem a todos. Isso quer dizer, dentro dos limites da nossa responsabilidade. Mas Gálatas, capítulo 6, verso 10, abra lá. Gálatas 6:10. Paulo diz: façam o bem a todos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Mas olha a linha final. Mas principalmente aos da família da fé. Certamente isso não impede que, eventualmente, a diaconia da igreja preste assistência a pessoas não cristãs, ou mesmo crentes que não fazem parte da comunidade local. Nada impede. Será que a junta diaconal não pode ajudar um incrédulo? Pode, eventualmente. Uma pessoa que não faz parte da comunidade? Pode, obviamente. Mas a igreja precisa ter muito cuidado para não assumir encargos estranhos em detrimento das suas responsabilidades internas. Eu já tive não sei quantas oportunidades aqui na igreja de alguém batendo lá na porta. Eu quero falar com o pastor. E algumas vezes eu fui. E a pessoa disse: olha, necessidade. E a pessoa repetindo para mim várias vezes que ela não era evangélica, ela era católica. E eu ouvindo aquela ladainha. Aí no final eu disse: olha, então eu tenho lugar para você. Vá aqui na paróquia Santa Paula Francinete e peça lá para o padre lhe ajudar. Né? Porque a gente já tem muito compromisso aqui com aqueles que fazem parte da casa. Né? Eu acho que o padre vai ficar chateado lá se eu assumir essa responsabilidade de lhe ajudar. Vá lá pedir ajuda para ele. Você é da igreja de lá, então, por favor, recorra lá à paróquia para que ela possa prestar ajuda para você. Parece ser uma piada, né? Mas é verdade, eu fiz isso. A nossa responsabilidade primária é para com os domésticos da fé, diz a Escritura. 4, a diaconia deve ser criteriosamente não paternalista. Esse critério deve ser aplicado naqueles casos relacionados com aquilo que a gente pode denominar de uma certa ociosidade na maneira de viver. Mas talvez você diga assim: bem, mas isso só acontece naquelas igrejas que estão muito distantes do padrão bíblico. Não. O que é interessante ver na Bíblia
sobre isso é que esse fenômeno já aparece nas cartas do Novo Testamento. É muito frequente observar pessoas desejando receber ajuda da igreja sem demonstrarem aquela disposição séria para o trabalho. Mas será que isso já tinha na igreja dos apóstolos? Já. E Paulo escreve um longo parágrafo sobre isso. 2 de Tessalonicenses, veja lá no capítulo 3, do verso 6 até o verso de número 15, onde você tem a mais completa instrução para o cuidado que deve ser tomado para com a ajuda diaconal, a fim de que você não prejudique pessoas em virtude da falta de diligência dessas pessoas. O apóstolo diz 2 vezes que pessoas estão andando desordenadamente. Veja o verso 6, verso 11. Ou seja, estão sem trabalhar e desejando viver às custas da generosidade da própria igreja. E a síntese da recomendação de Paulo se acha no verso 10, onde você tem, possivelmente aqui, um ditado que Paulo emprestou do imaginário popular. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo condena aqui 2 coisas, a preguiça e condena o oportunismo. Mais especificamente, a diaconia deve ser prestada de tal forma que não gere dependência nos assistidos. Diaconia que gera dependência não é saudável. Na medida do possível, preste atenção, a ajuda que a junta diaconal deve prestar deve ser pelo menor espaço de tempo possível. E quando for o caso, diáconos, vamos dividir o encargo com aqueles que estão sendo assistidos, a fim de que a ajuda, ainda que parcial, da própria igreja seja mais valorizada ainda, não é? Porque ela não é integral, ela é parcial. Então essa ajuda vai ser mais valorizada do que você der a ajuda inteira. Isso é um fenômeno facilmente comprovado. Quinto, a diaconia deve ser acionada quando a família do carente não puder atendê-lo. Preceito bíblico. Nós precisamos observar isso. Um caso típico dentro do universo eclesiástico é quando você tem um problema relacionado com uma determinada pessoa e, às vezes, por conveniência, a própria família pega a pessoa e diz assim, olha, manda para a igreja resolver. Isso já também aconteceu na igreja apostólica. E Paulo também dedica um longo espaço na primeira carta a Timóteo sobre essa questão. Veja capítulo 5 de 1 Timóteo, veja do verso 13 até o verso 16. Tem alguma viúva carente dentro da igreja? Ela tem filhos e netos que fazem parte da comunidade? Então Paulo diz que os filhos e netos exerçam a piedade para com a própria irmã. Porque, na verdade, esse é o compromisso de filhos e netos, recompensar os próprios progenitores. Você tem o verso 4, esse ensino do próprio apóstolo. E qual é o fundamento teológico para essa recomendação de Paulo? Por que ele diz, olha, a responsabilidade primária de ajudar uma viúva necessitada, nesses casos, é dos seus
descendentes, dos seus familiares. E o fundamento teológico está aí no verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse é o fundamento. Além disso, Paulo apresenta uma razão prática para orientar dessa maneira. Veja o verso 16. Para que não fique sobrecarregada a igreja. Irmãos, o texto fala de famílias cristãs, mas talvez aqui paire uma dúvida sobre a sua cabeça. E se a pessoa carente, só ela for crente, e a família dela for descrente, como é que fica? A regra permanece a mesma. Porque o princípio que você tem da responsabilidade de ajudar por parte daqueles que são descendentes, esse não é o princípio que só vale para aqueles que são crentes. Então, nós precisamos aplicar esse princípio independentemente se os filhos e netos de uma determinada pessoa fazem parte ou não da igreja. E o último princípio que nós temos sobre diaconia saudável no Novo Testamento. A diaconia de uma igreja independe do grau de prosperidade da mesma. É possível que alguém deduza erroneamente que o cuidado para com os realmente carentes, preste atenção nisso, é muito bonito esse discurso, mas isso só pode ser aplicado se nós tivermos condições excepcionais para que esses princípios sejam colocados em prática. E quais são essas condições excepcionais? Se nós tivermos uma igreja numerosa, uma igreja pequena não vai poder ajudar ninguém. Talvez você diga, bem, a igreja pode ter até um certo número, mas não existe não existe uma meia dúzia de membros com super salários na igreja. A igreja não é formada de gente afortunada. E mais ainda, bem, nós poderíamos até ajudar se nós fôssemos uma igreja do primeiro mundo, mas somos uma igreja do quarto mundo. Não é? Não é? Então, será que diaconia só se faz com igreja grande, de gente rica, de nação próspera? Não. A resposta é não. E ainda bem que o serviço generoso prestado pela comunidade cristã não depende desses critérios. E é uma coisa que a Bíblia nos ensina de capa a capa. Preste atenção nisso. Fidelidade para com Deus não depende de quanto a pessoa ganha. E viver de forma generosa e economicamente saudável também não depende da renda de quem quer que seja. Esse é um princípio que você tem nas Escrituras. E nós podemos aplicar isso à diaconia. A igreja pode ter uma diaconia saudável, ainda que ela seja pequena, de gente não afortunada e vivendo num contexto difícil. Talvez numa nação que não seja rica, ou talvez passando por um momento difícil na sua própria, onde ela está, ou quem sabe vivendo debaixo de perseguição. Mas ainda assim, uma igreja, ela pode ter uma diaconia saudável. A prova disso, você tem 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 4. Veja lá.
Segundo aos Coríntios 8, 1 a 4. Quando as igrejas da Macedônia, e aí você tem 3 igrejas, você tem a igreja de Filipos, tem a igreja de Tessalônica e tem a igreja de Bereia. Essas são as 3 igrejas da Macedônia fundadas por Paulo. E ele diz que as igrejas da Macedônia foram extremamente liberais, generosas na assistência aos santos da Judeia. E olha lá, mesmo sendo comunidades cristãs pequenas, pobres e vivendo num contexto de perseguição. Esse era o contexto daqueles dias. A igreja estava debaixo do fogo cruzado dos judeus e também das autoridades civis. Mas Paulo diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, que elogio magnífico, extraordinário, no verso de número 2. E com esse exemplo, o apóstolo incentiva os coríntios. Olha, ele está escrevendo para os coríntios. E ele lança a mão do exemplo das igrejas da Macedônia para dizer para os coríntios manifestarem a mesma expressão de generosidade e não de avareza. Veja 2 Coríntios 9, o verso 5. Qual é o objetivo de Paulo lançar mão do exemplo de generosidade das igrejas da Macedônia? Porque ele quer aplicar o princípio para os leitores da carta que ele está escrevendo, os irmãos lá da igreja de Corinto. É por isso que ele lança a mão do exemplo lá das igrejas da Macedônia. O ensino das Escrituras, irmãos, é claro quanto a isso. A generosidade, escreva isso nos seus anais de sabedoria. A generosidade ou a avareza de uma pessoa não depende do seu status material. Escreva isso na contracapa da sua Bíblia. Uma pessoa generosa ou é avarenta, independentemente de quanto ela ganha. Sabe por quê? Generosidade e avareza são coisas do coração. Do coração. E aqui eu vou chamar os universitários, para fazer a aplicação disso. Irmãos, isso é beabá. Isso é ABC de vida cristã. Então, a gente precisa acertar no ABC da vida cristã, porque se você não acertar no ABC, como é que você vai querer fazer com que as pessoas acreditem que você sabe X, Y e Z? Me explica esse negócio. Não sabe tabuada, não resolve tabuada, vai resolver equação de segundo grau. Não tem como. Se nós falharmos nas coisas ordinárias, não tem como você acertar nas coisas complexas. Esse é o princípio bíblico. Quem é fiel no pouco, completem. É fiel no muito. Ninguém erra nas coisas elementares e acerta nas complexas. Não existe essa equação na Bíblia. Não existe. E a gente precisa acertar nesse quesito. É uma questão do coração. Do coração. E se você não acerta no básico, você vai errar. Com absoluta certeza. Naquilo que é mais difícil. Não tem como. A sua igreja tem uma diaconia razoavelmente saudável? Uma aplicação para nós. Vamos castigar a própria carne, A igreja que você frequenta tem uma diaconia saudável? Não sei qual é a igreja que você frequenta.
Você já teve o privilégio de ser diácono na vida de alguém? Servir, ajudar. Não porque você estava pensando em ter alguma coisa em troca. Ajuda caridosa, desinteressada, silenciosa, secreta. Quem aqui já foi abençoado ao ser servido generosamente por um irmão? Eu já levantei minhas duas mãos, né? Tem gente que não gosta, vai ser ajudado. Não, rapaz, aceita. Tinha a minha segunda mãe, ela nasceu em Afuá, foi criada nos campos de peixe-boi, não tinha nenhuma instrução, né? E ela era governanta de casa, a mamãe trabalhava fora, e ela ficava com a responsabilidade de dar o tranco na gente, né? Criança desobediente, então ela puxava a régua e corrigia. Quando a mãe chegava, ela dava o relatório. Tinha carta branca da mamãe. E quando ela disciplinava a gente ficava trombudo, né? Mas ela muito cuidadosamente oferecia uma banana. Olha, uma banana. Acabar com o teu emburramento, né? E a gente estava aborrecido. Não queria banana. E ela dizia assim: menino, deixa de ser soberbo. Eu não sei onde ela aprendeu essa palavra, não é? Mas até hoje eu guardo na minha memória essa cena. Menino, deixa de ser soberbo. Né? Você não quer ajuda porque está com o coração atravessado. Não é? Então, a gente precisa ter o coração mais humilde para receber a ajuda, muitas vezes, naquelas situações onde nós estivermos necessitados. Quarto, que conselho bíblico você, desses que nós vimos hoje pela manhã, você mais recomendaria para a junta diaconal da sua igreja? Que conselho bíblico que você possa pensar nisso?